Olá colegas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula de matemática e esse é o nosso quinto exercício. O exercício diz o seguinte: seja o intervalo aberto à esquerda e fechado à direita de menos 1 a 5 o domínio de f de 2x menos 1. Achar o domínio de f de 2 menos 5x. Então, colegas, se vocês assistiram a resolução dos quatro primeiros vídeos, aliás, primeiros exercícios, vocês vão reparar o seguinte: na verdade há uma certa diferença entre os exercícios já resolvidos e este aqui. Por quê? Porque no primeiro e no segundo que a gente tem o seguinte: o que nos foi dado é o domínio de uma função simples, domínio de f de x, e a partir daí encontramos o domínio de uma função composta. No terceiro e no quarto exercício, o que nos foi dado é o domínio de uma função composta, e a partir daí encontramos o domínio de uma função simples. Agora, neste exercício, o que temos é o seguinte: nos foi dado o domínio de uma função composta e necessita-se que se encontre o domínio de uma outra função composta. Então, como é que a gente vai fazer isso? A questão é: será que o mesmo que se aplica aqui é o mesmo que se aplica neste exercício? Bem, nesses quatro exercícios, a gente simplesmente aplicou os seguintes conceitos. A gente simplesmente precisa saber que ddf rho g é igual a ddg e ddf é igual a im de g. Isto é, quando a função simples, se a função simples é f de x e a composta é f de g de x, certo? Porque aqui pode variar, pode ser f de h de x, pode ser f de t de x, sucessivamente. Então, esse g não é fixo. A escolha é arbitrária. Cada um pode escolher a letra que quiser. Ok. Então, na verdade, esses dois conceitos não são suficientes para resolver esse exercício. Ou seja, aqui precisamos adicionar mais um conceito. Qual é o conceito? Não vou escrever diretamente, eu acho melhor fazermos uma análise juntos e chegarmos a essa conclusão. Então, o que a gente precisa saber? Olha, temos duas funções compostas. Temos a função f de 2x menos 1. Fazendo 2x menos 1 igual a g de x, segue-se que essa função é igual a f de g de x, certo? F de g de x. O mesmo acontece com a função f de 2 menos 5x. Assumindo que esta função é h de x, então temos f de h de x. Ok. Agora, já sabemos que quando a função composta f de g de x, temos o seguinte: ddf rho g é igual a ddg e ddf é igual a imagem de g. Isso quando a função f de g de x, mas isso é aplicado a todo tipo de função composta. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se a função é f de h de x ou uma outra função qualquer, o que a gente precisa fazer é simplesmente substituir o g, ou seja, a função, que é a variável intermediária. Nesse caso aqui, a variável intermediária é h de x. Logo, o que se aplica aqui também se aplica aqui. Então, temos domínio de f rho h é igual a domínio de h e domínio de f é igual a imagem de h. Ou seja, isso se aplica em todo tipo de função composta. Essa é uma função composta, essa também é uma função composta. Então, o que se aplica aqui também se aplica aqui. É questão de substituir, simplesmente substituir. Ok, então feito isso, reparem comigo. O domínio de f é igual à imagem de g. Aqui o domínio de f também é igual à imagem de h. Então segue-se que imagem de g é igual à imagem de h, que é equivalente à imagem de h ser imagem de g, claro.
Então, segue-se que a imagem de G é igual à imagem de H. E este é o ponto que eu me referi, que é fundamental para a gente resolver esse exercício. Então, vamos acrescentar este. Logo, de uma forma mais organizada, o que a gente precisa mesmo para resolver esse exercício? A gente simplesmente precisa o seguinte: d de f rho g é igual a d de g, d de f rho h é igual a d de h, e imagem de G é igual à imagem de H. Estes 3 pontos são suficientes para a gente resolver esse tipo de exercício. Agora eu vou explicar aqui como é que se aplica. Bem, primeiro que nos é dado é d de f rho g. Sabemos que essa expressão, esse domínio, é exatamente o domínio de G. Então, uma vez encontrar o domínio de G, a gente encontra a sua imagem. Sabemos que a imagem de G é igual à imagem de H, certo? Que a gente escreveu aqui. Então, tendo a imagem de H, a gente encontra o domínio de H. E, por coincidência, o domínio de H é exatamente o domínio de f rho h, que é o nosso objetivo, a nossa meta. Certo, pessoal? Então, essa é a sequência que nós vamos seguir para resolver esse exercício. Essa é a sequência. Ok, então, vamos aplicar isto. O que temos é o seguinte: a função f de 2x menos 1, definida em intervalo de menos 1 a 5, aberto à esquerda e fechado à direita. Isso implica dizer que o d de f rho g é igual a este intervalo aqui, de menos 1 a 5, aberto à esquerda e fechado à direita, considerando esta função f de g de x, certo? Ok, e sabemos que este domínio é exatamente o domínio da função g. Logo, d de g também é igual a este intervalo. Ok, então, como g de x é igual a 2x menos 1 e d de g é igual a este intervalo, isto implica dizer que x está neste intervalo aqui. X é maior que menos 1 e menor ou igual que 5. Ok, agora, encontrado isto, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar a imagem de G. Como é que a gente vai encontrar a imagem de G? A gente simplesmente vai operar aqui de maneira a encontrar 2x menos 1. Ou seja, o intervalo de 2x menos 1, que é exatamente o intervalo de G de x, que é a imagem de G. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro vamos multiplicar todos os membros por 2. Logo teremos menos 2 menor que 2x e menor ou igual que 5. Próximo passo, vamos subtrair todos os membros por menos 1, certo? Então teremos menos 2 menos 1, teremos menos 3, menor que 2x, menos 1, menor ou igual que 5, aqui temos 10, certo? Aqui temos 10 porque multiplicamos por 2, então temos 10. Então 10 menos 1 teremos 9. E essa expressão é exatamente o g de x. Então conclui-se que g de x está no intervalo de menos 3 a 9, que é exatamente a imagem de G. Esse intervalo é a imagem de G. Menos 3 a 9. Intervalo aberto à esquerda e fechado à direita. Ok, agora, esta imagem de G, lembre-se que essa imagem de G é exatamente a imagem de H. Então, vamos substituir. Aqui tem algum escrito. Ok. Então, isso quer dizer que como imagem de G é igual à imagem de H, isso implica dizer que imagem de H também é igual a este intervalo. Ok. Então, já temos a imagem de H. O próximo passo é encontrarmos o domínio de H. Sabemos que
h de x, como h de x é igual a 2 menos 5x, deixa eu verificar se é exatamente isso. Sim, 2 menos 5x, certo? H de x é igual a 2 menos 5x e h de x está entre menos 3 e 9. Isso quer dizer que 2x menos 2 menos 5x 2 menos 5x está entre menos 3 e 9. Pessoal, vocês podem fazer essa operação aí em casa. Envolve equações. Então, acho que é muito simples vocês encontrar esse resultado, certo? Ok. Então, primeiro vamos subtrair os 3 membros, certo? Vamos subtrair os 3 membros por 2. Então, aqui teremos menos 3 menos 2. Teremos menos 5, menor que menos 5x, menor ou igual que 7, certo? E depois vamos multiplicar por menos 1, para a gente obter, então, menos 7, menor ou igual que 5x e menor que 5, certo? Okay. E por fim, vamos dividir por 5. Dividir por 5. Então, teremos menos 7 sobre 5, menor ou igual que x e menor que 1. Então, esta região de x é exatamente o domínio de h. Isso quer dizer que domínio de h é igual ao intervalo fechado à esquerda de menos 7 sobre 5 e aberto à direita, certo? Ok. E sabemos que esse d de h é exatamente o d de f rho h, ou seja, o d de f de h de x. Logo, vamos concluir que d de f rho h é igual ao intervalo fechado à esquerda de menos 7 sobre 5 e aberto à direita, ou seja, o intervalo fechado à esquerda e aberto à direita de menos 7 sobre 5 a 1. E este é o resultado final. Ou seja, essa é a nossa meta, encontrar esse domínio. Lembre-se que d de f rho h é exatamente o domínio de f de h de x, que a gente disse que era essa função f de 2 menos 5x. Então, feito isso, nosso exercício está terminado. Então, temos o sexto exercício que diz o seguinte: seja um intervalo fechado de 3 a 9 o domínio da função f de logaritmo de x na base 3. Achar o domínio da função f de 2x menos 1, ou seja, 2 poentes x menos 1, uma função exponencial. Então, pessoal, temos aqui o mesmo exercício, o mesmo critério do exercício anterior. Temos uma função composta, foi-nos dado o seu domínio, e a partir dela vamos encontrar o domínio de uma outra função composta. Então, dando continuidade do exercício anterior, não vamos mais fazer a mesma análise que fizemos. A gente simplesmente vai escrever aqui os pontos, certo? Aqueles conceitos que a gente aplicou no exercício anterior e que vamos aplicar também nesse exercício. Então, tenho a função f de logaritmo de x na base 3. Eu vou supor que esta função, logaritmo de x na base 3, seja a minha função g de x. Logo, esta função será a função f de g de x. E para esta função acontece o mesmo. Então, a função f de 2 expoente x menos 1, vou assumir que essa função do meio seja h de x, certo? Logo, esta será f de h de x. Então, como eu já disse no exercício anterior, a gente só precisa ter em conta esses conceitos aqui. Primeiro,
que o domínio de f rho g é igual a d de g, que a imagem de g é igual à imagem de h, e por fim, que o domínio de h é igual ao domínio de OF rho h. Então vamos aplicar isso e é o suficiente para a gente resolver esse exercício. Então primeiro temos o domínio desta função aqui, f de g de x. Quer dizer que d de f rho g é igual a este intervalo aqui, intervalo fechado de 3 a 9, que por coincidência é exatamente o intervalo de g, ou seja, o domínio de g, certo? G também está definido nesse intervalo. Ok, então, como a gente já sabe que g de x, uma função em x, é igual a logaritmo de x na base 3, e que o domínio dessa função é este intervalo fechado de 3 a 9, isto implica dizer o quê? Isto implica dizer que o x, este x, essa expressão, ou seja, essa variável x, está no intervalo de 3 a 9. O x é maior ou igual a 3 e menor ou igual a 9. Ok, então já temos o domínio de g. A partir do domínio de g, a gente vai encontrar a imagem de g, certo? Então como fazer isso? A gente simplesmente vai operar aqui, nesta equação. A partir daqui a gente vai obter a expressão logaritmo de x na base 3. O que a gente vai fazer? A gente vai levar todos os membros a logaritmo na base 3. Então, o que a gente vai ter? No primeiro membro, teremos logaritmo de 3 na base 3, certo? Menor ou igual que logaritmo de x na base 3 e menor ou igual que logaritmo de 9 na base 3. Então, aqui já temos a nossa expressão, ou seja, a nossa função g de x. Logo, esses limites aqui formarão um intervalo serão limites da função g de x, o que implica dizer que o intervalo formado por aqueles limites será o intervalo de g de x, que é exatamente a imagem de g. Então, isto implica dizer que aqui, logaritmando igual a base, então temos 1 menor ou igual que logaritmo de x na base 3 e menor ou igual que 2, certo? Repare que esse logaritmo nos dá 2 porque será o seguinte, log de 3.2 na base 3. E esse expoente vem multiplicar e logo ficamos com 2 vezes logaritmo de 3 na base 3, que vai nos dar 1, vezes 2 nos dá 2. Então, eu escrevi isso direito. Você pode procurar ainda na internet, no YouTube, vai encontrar conteúdos que envolvem inequações logarítmicas. Ok, então, sabemos que essa expressão g de x, quer dizer que o g de x está neste intervalo aqui. O g de x é maior ou igual que 1 e menor ou igual que 2. Podemos escrever de uma outra forma, imagem de g é igual ao intervalo fechado de 1 a 2. E sabemos que essa imagem de g é exatamente a imagem de h. Então, dando continuidade, imagem de h também é igual a este intervalo. Intervalo fechado de 1 a 2. Ora, já temos a imagem de h, então a gente facilmente encontra o domínio de h, que é exatamente o que a gente está a precisar, que é o domínio de f de h de x. Certo, pessoal? Ok. Então, já sabemos que h de x é igual a 2 expoente x menos 1. E este é o intervalo de h de x. Isto quer dizer que 2 expoente x menos 1
é maior ou igual que 1 e menor ou igual que 2. Então, a partir daqui, o que a gente vai fazer? Como queremos encontrar o domínio de x, então a partir daqui a gente vai encontrar a região de x. Mais uma vez, o que a gente vai fazer? Vamos levar todos os membros a logaritmo. Na vez passada levamos, levamos todos os membros a logaritmo na base 3. Agora vamos levar o logaritmo na base 2, para nos facilitar o cálculo. Por quê? Porque aqui já temos a base do expoente 2. Então, se a gente levar a base 2, vai nos facilitar eliminarmos esse logaritmo, certo? E ficamos apenas com uma função polinomial. Então, a partir daí, podemos operar e achamos a região de x. Então, vamos a isso. Vamos elevar todos os membros a logaritmo de base 2. Então, aqui teremos logaritmo de 1 na base 2, que é menor ou igual que logaritmo, que é menor ou igual que logaritmo de 2, expoente x menos 1 na base 2, menor ou igual que logaritmo de 2 na base 2. Então, o que a gente vai ter? Aqui, logaritmo de 1, independentemente da base, este logaritmo é 0. Então, teremos 0, isto implica dizer, certo? 0 menor ou igual. Aqui vamos operar, o expoente do logaritmando passa a ser o coeficiente do logaritmo, certo? Então, teremos x menos 1, fator de logaritmo de 2 na base 2, menor ou igual. Aqui temos o logaritmando igual à base, então o logaritmo será 1. Aqui, de igual modo, também será 1. Logo, a gente terá 0 menor ou igual que x menos 1 e x menos 1 menor ou igual que 1. Então, isolando o x, colocar aqui, implicação, isolando o x, teremos o seguinte: 1 menor ou igual que x e menor ou igual, x menor ou igual que 2. Logo, essa é a região de x, que é exatamente o domínio de H. Então, vamos escrever aqui domínio de H é igual ao intervalo fechado de 1 a 2. E esse domínio de H é exatamente o domínio de f rho H, que é o que a gente necessita encontrar. Então, feito isso, nosso exercício está terminado.